Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o For Belas, um podcast feito por mulheres empreendedoras para empreendedores assim como você. Vou iniciar esse vídeo aqui já pedindo para você deixar o seu like. Assiste o vídeo até o final. Se você não gostar do conteúdo, você tira o like depois. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque nós hoje vamos receber uma empreendedora que é farmacêutica e dona e proprietária de uma drogaria ou farmácia? Drogaria. Seja bem-vinda, Mara Guedes. Muito obrigada. Vamos começar. Você se apresenta e aí você já fala para mim se é drogaria, se é farmácia, qual que é a diferença. Eu ia perguntar qual é a diferença das duas. Isso. Aí tem farmácia e drogaria. Drogaria é o varejo, né? Ah, tá. Isso, varejo só farmacêutico, só loja. Uhum. E a farmácia, além de você ter o varejo, você também consegue manipular as fórmulas. Então, a diferença basicamente é essa. Ah, essa é a diferença. Isso, basicamente. Em drogaria sim. tem farmacêutico também? Tem farmacêutico, é obrigatório. Tanto em farmácia quanto em drogaria. Só essa diferenciação. Que farmácia você pode manipular, manusear. E a drogaria é o varejo. Né? Já vem o produto industrializado, pronto para venda. Comercializa. Isso, só comercializa. Exatamente. Perfeito. Então, o seu é a drogaria. Drogaria e bitira, isso, que é a parte do varejo. E hoje você está empreendendo. Faz quanto tempo que você está com essa drogaria? Tem 7 anos. 7 anos já? Comecei em 2019. Que legal! Não, peraí. 7 anos, 2018. 2018. Inaugurei em 19 de março de 2018. Isso mesmo, que inclusive em março agora vai fazer 7 anos. Ai, que legal! Parabéns! Você pegou logo ali Obrigada. entrando... Foi. Porque tem toda aquela burocracia para você abrir. Sim. Né? Então, eu abri mesmo em 2017. Mas até toda a documentação ficar pronta tem e tudo mais. Específicas? Tem as licenças, alvará e tudo mais. Então, aí eu só consegui inaugurar mesmo dia 19 de março em 2018. E de lá pra cá... Graças altos e a Deus. baixos, mas... Sim. Só crescendo. Só crescendo. E aprendizado, porque comércio é isso, né? O varejo é isso, ele é algo desafiador. Então, tem dia que tá bom, tem dia que não tá. Nem sempre vai ser bom todos os dias. E tem os desafios. Por exemplo, na época da pandemia, né? Então, muita gente falou assim, então a hora de ganhar dinheiro é agora. Não necessariamente, porque eu acredito, eu vou falar da minha realidade, né? Talvez não seja a realidade de todos. Mas o comércio, o campo farmacêutico, as indústrias farmacêuticas, eu acredito que nem todas estavam preparadas. Sim. Acho que ninguém estava preparado, porque viria a acontecer, né? Faltou insumo, faltou um monte de coisa. Exatamente. Né? Então, assim, teve aquele ar de vendas, mas logo depois começou a faltar muitos insumos. Então, teve muitas faltas, entendeu? Porque o mercado em si não estava preparado para o que estava acontecendo. E aí aumentaram os preços. Aumentaram os preços, exatamente. É uma dificuldade para vocês. Isso. Aumentou o preço, não achava produto. Então, produto comum, a gente não achava mais. Que na época era mais o uso de máscara, de álcool, seringas, medicamentos de antitérmico, né? Novalgina. Então, faltou muito no mercado. Então, assim, contrapartida, teve as vendas, alavancou, mas tempo depois teve a questão da falta, né? Que acaba também prejudicando. Então, não estava preparado. A gente achou que nunca ia chegar aqui, Na né? verdade, ninguém estava preparado. Ninguém. Eu lembro que É. quando eu tinha a loja física, na perfumaria, a gente vendia vários insumos, né? De beleza. E eu lembro que uma caixa de máscara a gente estava vendendo por R$69. Mas era. E o lucro baixíssimo em cima. Porque tava antigamente... caríssimo. E isso que você ainda conseguiu comprar, porque muita área, não essas achava. áreas foi tirado também, né? Exatamente. Só foi para a área de farmácia. Você comprava uma máscara por 50 centavos. Né? Era mais ou menos isso. E hoje, se você for ver quanto custa uma máscara, exatamente. 3 centavos. É. Se você for E ver outra, quanto a custa. pandemia já passou. E você não encontra mais o produto com aqueles preços lá atrás. O preço aumentou e ficou. Ele não volta, né? Ele não volta. Entendeu? Então, teve produtos que permaneceu os valores anteriores, assim, com a margem, lógico, aumentando. Não voltou para o que era antes, né? Então, tem essas questões também. E me fala uma coisa, como que você chegou aonde você está hoje para empreender, para ter a sua própria drogaria? Você antes trabalhava de CLT?
Sim, trabalhei de CLT durante 5 anos. Primeiro, eu me formei em farmácia, né? Eu vim para São Paulo, fiz o colegial aqui. E logo já ingressei na faculdade, então eu estudava e trabalhava numa farmácia de manipulação como estagiária. Aí logo quando eu me formei, foi quando eu comecei a trabalhar em CLT. Isso aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Então, e logo depois eu entrei como farmacêutica. E logo depois eu já subi de nível, que foi para subgerente farmacêutica. Gostei da área porque era uma empresa grande. Então, basicamente, já vinha quase tudo pronto, né? Então, você ia se preocupar com atendimento, organização de loja, atendimento, funcionário, mercadoria. Então, era mais essas coisas. Marketing. O marketing vinha pronto, mas você tinha que ornamentar, organizar. Porque todo mês tinha os temas a ser abordados, né? Então, toda aquela logística. Então, era feito ali. E eu trabalhei 5 anos na área, gosto do que eu faço, gosto de atender, você aprende. Porque além de você passar o seu conhecimento, você aprende com o outro, né? Com o cliente, você conversa, é uma troca de experiência. Aí, logo depois que eu já tinha a intenção de retornar para o Bahia e montar minha farmácia. Então, foi logo quando eu retornei, abri o meu comércio. Só que, assim, é outra realidade. Igual eu falei, quando a gente é SLT, vem tudo pronto. A gente não sabe o que acontece no interno. Então, você vai aprender parte de documentação, financeiro, mercadoria, distribuidora, orçamento. Exatamente. Então, tem toda uma parte lá de trás que você não sabe. Você vai conhecer um outro mundo, né? Outro mundo, contabilidade, imposto, né? Que você paga um horror. Sim. Eu acho que em todos os segmentos. As áreas, porque o nosso era a prestação de serviço à empresa que a gente tinha antes e, nossa, violentíssimo. Hoje a gente está trabalhando com transporte também. A mesma burocracia. A mesma coisa, comércio, a mesma coisa. É tudo assim. E quando a gente trabalha, na verdade, mesmo que você vá empreender na área que você já trabalha, é isso. Você conhece um lado, que é o lado onde você está, você não conhece o outro lado, que né? é o CLT, você não conhece Isso o mesmo. outro lado. Então, é tudo novo, é desafiador. E você gostou? Gosto. Mesmo. Eu Isso é gosto do importante. que eu faço porque... E você aprende todos os dias. Então, é um aprendizado, é tudo novo. Todos os dias é um desafio. E o mercado também te ensina. Então, nem sempre é o que eu falo assim, né? Como eu sou uma farmácia, eu sou uma licenciada, que é da Rede Ômega, né? Que ela é de Minas Gerais. Mesmo que a gente tenha esse suporte, a gente não deixa de ser uma farmácia independente. Sim. Né? E o mercado farmacêutico, ele tá gigantesco. E com essas grandes redes, cada vez aproximando. Então, a gente não pode se acomodar. Né? Sim. A gente tem que sair da nossa zona de conforto e tem que ampliar, tem que crescer, tem que inovar. Porque senão as grandes redes vão chegando e a gente vai ficando para trás. Sim. Né? Então, é fato isso. Então, eu gosto do que eu faço. É muito desafiador. Então, tem dia que você vende o X, no outro dia você vendeu o Y e vida que segue. E você tem que fazer um planejamento. Né? Você tem que planejar, é um trabalho em equipe. E equipe é uma coisa hoje que está muito difícil, igual a mão de obra. A gente estava conversando sobre isso antes de começar a gravação. Então, assim, o problema em si não é a farmácia, o meu trabalho. É mão de obra. Pessoas, eu não digo nem pessoas qualificadas, mas pessoas que queiram trabalhar. Né? Que queiram aprender, se queiram desenvolver, aprender, né? desenvolver, conhecer algo novo. Porque a gente dá a oportunidade. Igual mesmo lá, eu não exijo experiência. Mas só o fato da pessoa ter um interesse em querer aprender já é válido, né? Então, a gente dá a oportunidade, mas infelizmente a mão de obra tá difícil. Mas a gente vai indo. E, no caso, os funcionários que você tem lá são todos atendentes? São atendentes. É balconista, né? Assim, quando se trata de uma empresa grande, igual como eu era CLT, tem as separações. Por exemplo, tem a pessoa que fica lá no caixa, atendente, tem o atendente de loja, tem o balconista, tem o farmacêutico, tem o gerente. E tem o que faz a limpeza. Nós que somos independentes, é muito difícil a gente fazer esse segmento. É o que a gente discute sempre, Isso, né? fazer separadamente, não tem como. Infelizmente, é o faz tudo.
Então, é o funcionário que ele atende no caixa, ele atende no balcão, ele faz um preço, ele repõe mercadoria, ele vê validade, ele faz tudo. Sim. Entendeu? Era essa a realidade que eu tinha na perfumaria também. Eu tinha mesmo. lá a Isabela e a Joyce. A Isabela e a Joyce eram tudo. Mas era um achado também, foi a Isabela e a Joyce, né? De aceitar fazer tudo, porque hoje a grande maioria não quer, né? Não quer, Se ela é pra exatamente. ser caixa, ela vai ser caixa. Vai ser caixa. Se ela é pra limpar, ela é pra limpar. Eu até brinco que se ela for contratada pra ser telefonista, ela não quer anotar. Ela não quer anotar. Ela só quer atender o telefone porque é um desvio de função. Entendi. Mas, infelizmente, essa é uma realidade que nós, independentes, também a gente passa, né? A gente enfrenta, na verdade. Sim. Porque a essas grande empresas... tem estrutura até pra contratar. Tem estrutura para contratar. Tem várias outras realidades. Mas, assim, o empreender é um desafio todos os dias, né? Sim. Você lidar com pessoas também. Eu lembro de um curso que eu fiz até pela empresa, quando eu era CLT. Logo quando eu comecei a ser subgerente, né? Um treinamento que eles me deram. Para a gente aprender a lidar com o funcionário. Então, eles classificaram as pessoas como amarelo, azul e vermelho. Ele falava, olha, Mara, para cada cor, que a gente vai denominar cada funcionário, você vai lidar de uma forma. O amarelo é aquele funcionário que você vai olhar no olho dele, você vai falar com ele que ele é mais emotivo, ele é mais sentimental. Sim. Então, você vai ter que... Você não consegue, tipo assim, eu tô aqui a falar aleatório. Não, você vai ter que olhar para ele, falar, direcionar. Porque ele precisa de uma atenção maior. Isso, exatamente. Eu só não me recordo se eu vou falar na ordem certa. Se é o azul ou se é o vermelho. Mas, basicamente, por exemplo, o azul é aquele que eu vou chegar e falar, olha, você vai limpar a prateleira, você vai tirar o produto, colocar de novo, limpar, colocar assim, ser detalhista. Você tem que explicar certinho, porque passo a passo. Ele só faz o que você pede. Exatamente. Ele nada só vai além fazer disso. nada além daquilo. O vermelho, não. Ó, você faz isso aqui na prateleira. Ele já entendeu tudo. E aí ainda vai dar um toque. Exatamente. Então, acho melhor fazer assim. Isso. Então, até esse olhar, você, quando está empreendendo, você tem que ter. Porque cada pessoa é de um jeito, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa é criada de uma forma. E você tem que conhecer o seu funcionário. Por mais que você tenha lá a sua equipe, mas cada um é de um jeito. E, infelizmente, você tem que ter olhar. Isso é muito legal. Olha, a experiência que você trouxe, né? Isso, e eu trago isso comigo. Porque eu achei muito importante isso, muito relevante. Porque você trata... E outra coisa, as dificuldades. Às vezes, a dificuldade que você tem não é o que ela tem. E a dificuldade que você tem, ela pode lhe ajudar. Então, tem que ter essa troca. A gente tem que ter um pouco desse olhar humano, né? Humanizado. Não só o chefe, né? A gente tem que ser líder, né? Orientar e ver esse outro lado. Para crescer junto. Porque é uma coisa assim... Eu dependo dos meus funcionários... E eles também dependem de mim. Então, a gente precisa crescer junto. Eu só vou crescer com a ajuda deles. Não adianta eu achar, eu vou crescer sozinha. Não vou. Ninguém cresce. Entendeu? Ninguém Exatamente. faz nada sozinho. Então, eu preciso deles. A gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter esse olhar humano, né? De entender e olhar pro próximo. Realmente é muito difícil. Como a gente estava falando, por exemplo, quem não eu é tinha fácil. lá... Já tinha esse, às vezes eu conversava com ela, falava, tô pensando, porque a gente fazia muita ação, muita promoção, sorteio. E aí eu falava pra ela, tô querendo fazer tal coisa. Ela, olha, eu conheço uma menina que faz isso, eu conheço tal. Uma vez a gente fez um evento que foi o dia de beleza lá. Eu falei, vamos fazer parceria com outras mulheres que trabalham com beleza. Foi Beauty Day que a gente fez. E ela falou, eu conheço uma lash designer, eu conheço uma designer de sobrancelha. E vamos fazer acontecer. A gente fez os brindes e tal. Trocou experiências. Ela tinha essa iniciativa. Tanto que, né, ela saiu da loja, eu encerrei, fiquei só online. Ela saiu da loja, foi para uma clínica e hoje ela tá lá na clínica também, já desenrola tudo, já faz tudo. Exatamente. Porque acho que é o perfil da pessoa. Também. Mas é o que eu falei, então tem pessoas também que têm um perfil, outras não têm. Só que você, como empreendedor, você tem que ter esse olhar. Né? Porque tem pessoas, igual mesmo assim, eu digo por mim, eu não gostava de vendas. Eu aprendi. Eu também não gostava. Então, eu não gostava. Sério, eu gente, aprendi a vender.
Eu aprendi a vender. Então, quando eu ia contratar algum funcionário, até quando eu era CLT, tinha funcionário que ele mandava muito bem. O cara tinha um negócio, assim, para vender, que acho que se ele oferecesse uma bala, ele vendia. O que ele oferecia, ele vendia. É do sangue, né? É do o sangue vendedor. Tá no sangue do cara, entendeu? Mesmo. Eu tive que aprender. Eu lembro, eu comecei na área de venda trabalhando com essas meninas que fazem degustação de mercado. E eu achava o máximo, com bandeja, tá, gente? Eu era realizadíssima, fazendo café super feliz, vendendo. Tudo que a empresa... Comecei oferecia. Com 15 anos, a empresa que eu trabalhava. Então, o que ela lançava... Eu lembro que uma vez ela lançou um suco que... entrou de concorrente com um suco muito grande. Gente, pra mim era muito massa. Eu com aquilo lá. E a minha maior realização, eu acho que foi quando eu passei pra Leite de Chocolate, que eu entrei embaixo de uma parreira, que eu sou da época daquelas parreiras. Gente do céu, e pra mim era a maior alegria até vender tudo aquilo. E aí, às vezes, você olhava assim, o pessoal dizia assim, gente, eu detesto. Eu falava, gente, eu amo vender. Amo vender. Aí eu usava microfone, subia no banquinho e vendia ovo de corajosa. Mas eu gostava. E tem uma outra questão também, por exemplo, dentro de uma equipe, não dá para todo mundo ter iniciativa. Não, porque você precisa disso dentro da equipe. Que tem uma iniciativa maior, que só faz o que você manda, o outro que fica mais na dele, mas ele exatamente que ele acaba sendo mais analítico. Isso. Pode ser que ele não fale na hora, mas ele analisa algumas coisas. Eu lembro que na última empresa que eu trabalhei, CLT, era administração de shopping. Só que lá a gente fazia evento, tinha food truck, tinha um monte de coisa. Era muita coisa, realmente muita coisa, era muito pesado. E eu lembro que a gente tinha uma equipe. E os meninos, eu lembro que tinha um que ele era bem quietão, caladão. Mas ele andava assim, ele via as coisas. Observava tudo e depois ele falava, né? Tinha um que parecia o Speedy Gonzalez. A gente olhava pra ele e falava, anda ali, anda ali, anda ali, anda ali, anda ali. Ele ficava andando o dia inteiro. E olhando as coisas, porque era uma cultura muito forte. Um dos donos da empresa, nosso diretor operacional, ele veio de família que eles têm restaurantes, né? Eles têm redes grandes de restaurante, trabalha com isso há muito tempo. E ele sempre falava pra gente, você tem que ter o olho de radar. Né? Olhar aberto, os outros horizontes. E aí você vai passando um scanner em tudo, para ver se tá tudo em ordem. Então, e aí o outro era mais falador, tinha um que era mais paquerador, mais bonitão, e aí assim e a equipe rodava, né? E a gente tem que ter esse olhar, porque quando a gente consegue diferenciar isso em cada funcionário, a gente consegue, por exemplo, X pessoa vai fazer tal coisa, porque ele se dá melhor em tal área, esse em outra área. Então, a gente também tem que ter esse olhar, embora temos que lapidar nas outras também. Sim. Mas a gente tem que ter esse olhar de ver onde a pessoa se tem o melhor. Ela se encaixa, se né? Encaixa, Na verdade, ela vai... Exatamente. Mas eu acho que um dos pontos mais principais do que você falou, assim, do mais importante, foi a visão da empresa em relação a ter esse desenvolvimento. Porque hoje também muita empresa não tem isso, né? Só ela que assim, eu vou ser sincera para vocês. Igual esse olhar que eu falo, de olhar pro outro, diferenciar, isso é tempo. Né? Isso é ao longo do tempo. Tem gente que, às vezes, quando eu comecei, eu não era assim. Eu não conseguia diferenciar. Então, com o passar dos anos, você vai trabalhando, você vai lapidando, tudo, você vai desenvolvendo. Você vai vendo que é necessário, né? Então, igual o chefe e o líder. Então, não existe mais essa questão chefe. Acabou. Eu acho que, na verdade, empresa nenhuma mais busca chefe, entendeu? Busca líderes, porque é um crescimento junto. É um conjunto, né? Se não crescer junto, não vai. Exatamente. Então, o líder também, ele tem... O empreendedor, ele tem que ter esse olhar, ele tem que mudar. Porque eu acho que essa parte de chefe mesmo já rotulou, mas ele ficou lá para trás. Você acha que isso é meio que de geração? A geração atual, por exemplo, quando a gente fala de... né, que a mão de obra é difícil, e esse é um comentário geral, assim, para todas as áreas de empreendedores que a gente conversa, que tá bastante difícil da gente ter alguma pessoa, né? Ter pessoas que estão realmente comprometidas em trabalhar. Né? Eu vejo que hoje está muito difundido, principalmente na internet, essa questão de a pessoa que trabalha,
né? Falar, não, a sua empresa, você que tem que se matar. Eu não vou vestir camisa nenhuma, eu não vou me matar porque a empresa é sua. Tudo bem, show. Mas, assim, o mínimo. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas... Né? Principalmente as pessoas mais jovens. Eu não sei se isso é de cultura, se é de geração. Eu é porque elas têm mais acesso. Eu acho que é a geração, porque eu acho que essa acredito. geração que veio nova é da geração da gente, de pais, até pais um pouquinho mais velhos, que seguram o filho muito tempo em casa. Então, por exemplo, a minha geração de quando eu comecei a trabalhar, com 14, 15 anos, a gente precisava trabalhar para ajudar em casa. Então, era uma geração de que a gente já tinha aquela responsabilidade, você precisa trabalhar. Hoje, não. Hoje, eu já atendo, às vezes, algumas pessoas que a mãe diz assim, coitada da minha filha, foi trabalhar e o patrão mandou ficar meia hora a mês. Eu já mandei pedir a conta, porque é um absurdo isso. Meu claro Deus. que não vai trabalhar, ela vai ficar em casa dormindo. Exatamente. Ainda mais se tem um apoio ali dos pais, né? Isso, então hoje os pais seguram muito tempo em casa, né? Eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu mesmo assim, eu tinha de tudo. Eu tinha todas as mordomias também. Meus pais sempre me deram tudo. Mas eles faziam isso. Só que eu tinha aquele olhar que eu queria ser alguém na vida. Eu queria estudar, eu queria trabalhar, eu queria minha independência. Então, isso fez eu voar. Uma pessoa mesmo que eu admiro muito é minha tia, né? Que foi a ela que eu tive o olhar de falando, eu quero ser igual a minha tia. Eu quero estudar, eu quero trabalhar. Que é a sua tia daqui de São Paulo. Isso, que ela mora aqui. Então, assim, eu olhei para ela. Então, ela foi a minha inspiração, né? De estudar, trabalhar, ter minha independência e tudo mais. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue ir mais além, não se acomoda mesmo. Eu, com 14 anos, já morava aqui em São Paulo. Você acha que também, às vezes, o meio que a gente está inserido... Porque, por exemplo... Mais um episódio que a gente fala da Karina. Eu vou ter que trazer a Karina aqui, Vai ter que gente. trazer. Hoje era a oportunidade, né? Eu vou ter que trazer a Karina aqui. Ela junto, né? Porque você, por exemplo, tinha amigos aqui, pessoas que você convivia na escola. Por exemplo, a Karina é o exemplo de uma pessoa que ela e as irmãs dela, as três, sempre trabalharam desde sempre. A avó sempre fez a poupancinha delas, mas eles sempre incentivaram Sempre elas a trabalhar. trabalharam, Eu verdade. nunca vou esquecer que ela falou assim pra mim uma vez: o pai dela é um homem maravilhoso. Eu acho que ele é o melhor pai do mundo. É o pai da Karina. Ele é o melhor pai do mundo. Ela falou assim, nunca vou esquecer. Uma vez eu tinha 16 anos, eu cheguei no meu pai e falei assim, pai, eu quero um Nike Shox. Aí ele falou assim, quanto custa ela? R$500. Ele, Tudo isso? R$500 pra você pisar? Não pago. Vai trabalhar e compra. Ela falou, eu fui trabalhar, pensa se eu comprei o Nike Shox. Eu não. Porque daí você sabe o valor, mas você sabe o valor, Então, verdade. muitas das vezes, a pessoa tá inserida num meio de pessoas que pensam assim também. Que ela, né, sempre trabalharam, as Isso. meninas sempre trabalharam, sempre E quiseram talvez, crescer. se ele tivesse dado o tênis, ela não teria valorizado. Então, serviu Sim. também de aprendizado, de experiência. Né? Exatamente. Então, eu acho que tudo é válido. Então, igual eu falei, 14 anos eu já estava aqui. Então, tinha colegas da minha idade que igual mesmo assim, lá é festa o ano todo. A cidade que você mora é uma cidade grande ou É uma cidade, pequena? na verdade, é um distrito. Ah, É. tá. Tem a cidade que é Rio do Antônio, E você é o distrito. distrito. Isso, Ibitira. Entendi. Isso, é uma cidade pequena. Então, é festa o ano Onde todo. todo mundo conhece todo mundo. Onde todo mundo conhece todo mundo, exatamente. Então, assim, eu abdiquei isso e fui atrás do meu futuro. Eu podia querer ficar lá. Festa o ano todo. Exatamente. Né? Mas não, eu falei, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida. Porque na época que eu vim... Mas se você não tivesse vindo também com uma criação disso tudo, mesmo que você tivesse visto sua tia como exemplo e tudo mais, você não teria ido atrás, né? Porque eu acho que a gente já vem tendo A gente tem que ter uma inspiração também e uma motivação, na verdade, né? Então, assim... eu sempre quis, eu sempre busquei, né? Eu sempre quis ser alguém na vida. Então, quando a gente tem um direcionamento também, tudo isso é válido. Sim. E outra coisa, na época que eu vim, nas cidades vizinhas, não tinha, né, faculdade, coisas que hoje já não tinha evoluíram. tanta Não tinha oportunidade, né? as oportunidades. Então, as opções eram Salvador ou São Paulo. Então, São Paulo eu tinha parente aqui,
na época, né? E tenho até hoje. E é a melhor opção. E aí foi a melhor opção, entendeu? Então, fui fazer cursos, que na época eu era menor de idade, então não pegava para trabalhar. Acho que pegava depois dos 16. Então, fui fazer cursos de marketing, de inglês, essas coisinhas, informática, né? Que a gente não tinha, para quando chegasse na hora, eu ingressar no mercado. E é desafiador, é aprendizado, você faz amizades, você pega experiência, é muito gostoso. Aí, logo depois, eu fiz meu curso de farmácia, me formei, e foi quando eu entrei na área de CLT e logo já ingressei no empreendedorismo. Isso aqui em São Paulo. Você Aqui foi para em São lá já para Paulo. abrir a sua drogaria. E foi maravilhoso, porque quando você aprende. Eu fui com experiência. Eu Sim. não só fiz a faculdade e já fui, né? Então, o gatilho de você trabalhar na área, você aprender, a experiência foi fantástica. Você vai mais confiante. E você trabalhou numa empresa grande, que é uma visão Exatamente. completa. Não que ser uma Isso. empresa menor não seja, mas você vir de uma empresa muito grande, você, como funcionário, você aprende muito. Aprende. E eu era muito curiosa. É. Então, eu colava no meu gerente. Como é que faz isso? Por que é isso? Como é que é? Me ensina. Isso Então, é bom. eu sempre fui muito curiosa. Então, eu sempre quis aprender. E isso ajuda muito, né? E quando você começou a trabalhar, já foi pensando que você queria voltar Sim, e montar alguma coisa. Sim. Aí Nossa, você foi decidida. eu sempre, Aí você foi com sim. sangue, né? O que eu puder pegar daqui. Sim, exatamente o que eu tô falando. Eu era Que muito legal. curiosa. Então, eu sempre... Eu sugava, o gerente para saber, para me conhecer, para me pegar experiência. Porque isso é Maravilhoso. fantástico, é maravilhoso. E ajuda muito, né? Nunca fui muito de sair, essas coisas. Eu sempre juntei, né? Então, tem esse fator. Porque qualquer saidinha da gente aqui em São Paulo... Nossa, foi embora, né? É verdade. Então, às vezes, as amizades que eu tinha feito, que, vamos sair e tal. Falei, não, gente, eu vou estudar, tô tranquila. Porque eu tinha o meu objetivo. Ai, Porque que eu legal. sabia que se eu fosse sair, eu ia gastar. Jovens, escutem essa moça. É verdade. Mas muito hoje em dia não interessante. faz É. isso. É porque eu sempre Mas fui sabe muito o que eu determinada. acho? O que eu falo, escutem, porque hoje a gente não vê pessoas falando e dando esse direcional. Hoje a gente vê as pessoas dizendo, influenciando que é tudo muito fácil. E não é fácil. A gente tem que procurar, Que é só comprar querer, criptomoeda. buscar. Isso. Não, e nem isso. É você ter um celular, começar a Trabalhar gravar. com internet. E a gente vê muito pais incentivando molecada muito nova, né? Tipo Verdade. assim, não, gente, incentivem a isso. Sigam pessoas que vão te trazer um conhecimento. Até porque se você quiser Sim. influenciar, você tem um conhecimento sobre algo. Verdade. Exatamente. É assim, eu tenho uma filha adolescente, né? Os dois são adolescentes, né? Porque o Cauê tá para fazer 13, a Isabela tá para fazer 17. E é um desafio. É um desafio constante. Mas eu vejo que ela é bastante independente. Mas ela já não tem isso de guardar. Mas isso também é muito individual. É. Mas é o que eu falei, pode lapidar, né? Vai ensinando. Eu ia vai dizer, essa é a minha educando. maior dificuldade, É. assim. Principalmente até mesmo com a empresa ou com a vida pessoal, é a parte financeira. Isso. Eu acho que o financeiro é sempre um problema, principalmente... por exemplo, a minha família é muito pequena, eu, minha mãe e meu irmão. E tanto eu quanto meu irmão é funcionário público, né? Mas a gente vem de uma história de escassez. A gente nunca foi miserável, nunca passamos fome, graças a Deus. Mas não foi fácil, né? A minha mãe criou a gente sozinho. Então, a gente nunca teve o celular do ano, a roupa que queria na hora que queria. Enfim, a gente passou muita dificuldade, né? Eu cansei, quando eu estudava lá no Paiva, cansei de ir com o All-Star furado, entendeu? Cortando papelão e colocando embaixo da palmilha, porque era o que tinha. O que tinha naquele momento, E né? assim, Era o que ela podia fornecer. E tenho certeza que ela fez o melhor que ela pôde. Dela, verdade. Então, a gente, às vezes, tem uma dificuldade maior de guardar e pensar... Não, eu quero ter tal coisa, eu vou ter. Eu falo isso muito Eu tenho dinheiro, eu vou ter tal coisa, porque... Então, assim, é meio que a ideia de escassez. Claro que não é certo, né? Talvez falte um pouco de... É uma dificuldade que a gente vai driblando, né? Porque, às vezes, a gente vê que passou um pouco do ponto. Hoje em dia, tem uns 2 anos pra cá que a gente tá menos assim. Mas vê que passou do ponto, já para de gastar, guarda um pouco mais, pensa no amanhã. Não tem um controle, né? E eu lembro de uma coisa que minha tia sempre falava. Logo quando eu cheguei aqui, que eu fiquei um tempo com ela, né?
eu pensava assim, igual mesmo assim... O que eu tenho, dá para me ficar? Eu preciso comprar outro agora? Então, eu sempre fazia essa pergunta para mim. Sim. Dá para esperar? Então, vou esperar um pouquinho. É. E vou indo, entendeu? A hora que não dá mais, eu vou lá e compro. Porque eu tinha o meu objetivo, né? Eu tinha uma meta para cumprir. Então, se o que eu ganhasse, eu gastava, eu não ia chegar lá. Ia ser mais difícil, né? Então, eu sempre fazia essa pergunta. Peraí, o que eu tenho, dá pra me usar um pouco mais? Dá pra me aguentar? Dá. Ah, então tá bom. Então, eu vou levando aqui. É uma coisa bestinha, mas, tipo, por exemplo, roupa. Eu brigava pra minha mãe me dar roupa. Cada festa que tinha, eu queria uma roupa diferente. Aí, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a trabalhar, ter minhas coisas, eu comprava roupa uma vez por ano. Por quê? Você vai, igual você falou do sapato da Karina, né? Então, assim, a gente dá valor. Dá valor, exatamente. E a realidade daqui... Você pode ficar com a calça a semana toda. Ninguém vai saber que você usou aquela calça a semana toda. E ninguém vai falar nada. Aí vai fazer isso numa cidade pequena. Hoje eu não ligo. Eu trabalho, eu pago minhas contas, falem se quiser. Lógico que não vai falar pra gente, né? Mas assim... Mas veio a idade também, o amadurecimento de casa com 14 anos. Entendeu? Mas eu falo assim, a gente tem que ser determinada também. Então, eu tenho um objetivo. Então, peraí, pra mim chegar nele, o que eu tenho que fazer? Então, eu abdiquei de muitas coisas. Igual mesmo, eu deixei minhas amizades. A minha adolescência ficou todinha lá. Eu não vivi a minha adolescência. Só que não me arrependo. Eu tô vivendo o hoje, o agora, entendeu? Então, tudo que eu parei para trabalhar, estudar, para ter o que eu tenho, a estabilidade que eu tenho hoje, foi porque eu abdiquei lá atrás, né? Então, tem tudo isso que também a gente tem que colocar na balança, né? A gente fala, eu vou viver. E não vou pensar amanhã, não sei se amanhã eu tô vivo. Mas, espera E se você tiver... Né? A conta tá aí para pagar. A conta tá aí para pagar. Então, assim, tudo balançado, né? Tem um equilíbrio. Tá certo. E você ficou aqui em São Paulo quanto tempo? 15 anos. 15 anos. A metade, tempo. 15 aqui, 15 lá. E você... Quando eu voltei. Você sofria, assim, por falta da sua mãe, do seu pai? Não, às vezes batia uma coisinha assim no final de semana, porque meus pais gostam de fazer um churrasquinho, reunir a família. Aí um dia de domingo ali, às vezes batia, né? Falta em São Paulo. Aí batia a falta. Aí batia aquela coisinha assim e tal, mas já voltava de novo. E sua mãe? Ela eu ia sofreu? dizer pra você vir pra cá, deve ter morrido. Quando aconteceu esse episódio de eu vir, foi tudo muito rápido. Então, eu não vou dizer que ninguém substitui ninguém, mas basicamente é eu, meu irmão e uma adotiva, né? A Andresa, que é minha irmã. Então, logo quando eu vim pra cá, foi quando minha mãe ficou com ela. Então, não é que substitui, mas de certa forma ocupou aquele vazio, aquela lacuna ali. Então, contribuiu. Né? Então, teve essa questão aí que não foi muito difícil para ela por conta disso. Nossa, eu acho que deve... Ai, eu não imagino. Às vezes eu quero fazer coisas que não se pode falar aqui nessa plataforma com a Isabela. A gente brinca, né? Mas eu não me vejo... Por exemplo, a gente estava trabalhando... Que a gente empreende, trabalha por conta. A gente estava trabalhando antes de eu vir. E aí, agora, na parte da tarde, para eu poder vir, a Isabela foi. E aí, eu já tinha adiantado o máximo que eu podia. Porque mãe é mãe, gente. Eu adiantei o máximo que eu podia para minha filhinha não ficar sofrendo, não ficar se matando. Mas eu incentivo... Porque sente falta, Mas eu incentivo ela a trabalhar... Assim, eu não sou mãe, né? Porque quando a gente é mãe, a gente tem mais propriedade para falar. Mas... Aquele ditado, a gente cria o filho pro mundo. Mas é difícil. Porque a gente já brinca que as minhas meninas não vão morar fora. A minha maior alegria é que a minha sobrinha desistiu de fazer faculdade fora. A não ser, eu acho que eu já não seria essa mãe. Eu fico pensando que, assim, talvez eu sofreria. Não, mas lá tem muita universidade, faça lá. Você para por quê? Mas seria bom. Eu incentivo bastante. A Isabela, desde pequenininha, eu incentivo ela a ser independente.
E isso é bom. Porque a minha mãe me incentivou muito a ser independente. Não, amiga, eu ensino a ser independente. O problema é Então, estar longe, é estar estar longe. Porque, longe. por exemplo, você Porque tem veio a pra cá. preocupação, Eu ia dizer, né? você veio pra cá. A sua mãe, mesmo que tenha tido toda uma preocupação, onde você ficou? Eu, na época, eu morei com a minha tia. Quantos Então, anos você ficou com a sua Eu tia? fiquei com a minha tia, acho que uns 6 anos, por aí. Isso mesmo. Agora, não teria sido a mesma visão se você tivesse vindo pra cá sozinha, ficado sozinha. Exatamente, Às vezes você teria terminado a faculdade e eles teriam feito você voltar, você não teria nem ficar trabalhando aqui. Verdade. Sim, mas eu penso Assim, que... depende dos desafios né? Igual ela tá falando, como eu tive a oportunidade de ter o apoio Exatamente. De alguém de da sua alguém, família. Então, é lógico que para um pai e para uma mãe é melhor, eles ficam menos preocupados, né? Do que, por exemplo, saber que tá morando, por exemplo, num apartamento ou numa kitnet, que seja, e tá sozinho, né? Então, ó, de segurança e tudo mais. Isso mesmo. Então, é preocupante mesmo. Mas é aquela coisa, eu não, igual eu falei, não sou mãe, não sei qual é esse sentimento. Fácil não é, né? Mas a gente tem que deixar caminhar, deixar ir, né? Porque a gente também teve que caminhar, a gente teve que Sim. seguir o nosso caminho, né? Então, eles também, para amadurecer, para crescer. E é tanto que volta com outra mentalidade. E precisa deixar tomar decisões, né? Eu trabalhei E- muitos anos com eventos de formatura de faculdade, então... Você já sabe. Sim, Frequentei não, mas muito Tem esse mundo, verdade. Eu vivi tem muito esse mundo, mesmo. porque assim, por mais que você crie seu filho, você eduque, tudo mais, você sabe a pessoa que você fez, mas você também sabe as pessoas que estão As perto. pessoas, Então é verdade. muito difícil. É muito difícil, que nem a gente hoje com 25, com 30 anos ir pra universidade, e com a idade que eles saem de casa, 16, 17. Verdade, Minha sobrinha fez 16 agora. verdade. Mas assim, é uma loteria. Não, Né? não. E eles Como- fazem isso também na esquina de casa, com o pai morando do outro lado Sim. da rua, tá? Como a Mara disse, você precisa criar para o mundo. Sim. Eu sempre tive esse pensamento para os meus filhos. Eu preciso criar para o mundo. Então, eu tento ensinar o máximo para eles como a vida é. Então, a Isabela tá nessa fase que ela tá para fazer 16 anos. Desde os 14, ela trabalha, né? Tanto que quando ela foi para arrumar o primeiro emprego dela, assim, como aprendiz mesmo, com registro, ela já chegou lá com experiência. Porque ela trabalhava para a mãe dela? Trabalhava, mas ela trabalhava. É válido. Porque ela Super era válido. atendente de loja, fazia estoque, né? Auxiliava as clientes. E a Isabela, ela é autodidata e eu vejo que ela tem um perfil empreendedor. Potencial, né? Mas eu incentivo a trabalhar em empresa também. Eu incentivo. Ela está agora em fase de contratação, porque ela trabalhou em mercado. Uhum. Aí chegou no final do ano, ela falou que não queria mais ficar lá. Eu conversei com ela, tentei manter o máximo que podia, mas, né, ela tem o tio dela, que é o pai dela, né, meu irmão, que falou, não, Apoia. filhinha, quer sair, sai, né? Levou ela pra pedir demissão. Vem cá que eu te ajudo. E esperou pedir demissão. Quando ela desceu, ele falou, pediu demissão? Deu tudo certo? Ela deu. Ele, ótimo. Não conte comigo pra nada. Você tem casa, comida, roupa. Meu Deus. Eu acho que foi um choque pra ela, né? Não vou te dar R$1 pra você comprar uma blusinha. Ela não vai esquecer disso nunca. Era dezembro. E vocês não deram, né? Eu lembro. Não demos que ela lascou a fazer unha. Eu lembro. Porque ela é nail designer e você maquiadora falou, também. Verdade, você falou da... Ela lascou fazer unha no final do ano. Pra comprar os lookzinhos dela de Ela Natal e nunca Ano vai Novo. esquecer disso. Foi. Vai ficar marcado. É que uma das maiores... São as lições, né? São as lições, Sim. exatamente. E aí ela fica chamando ela de desempregada. Ela nunca vai esquecer. Tudo que ela fala, você é desempregada, não A fala profissão comigo dela que é você... maravilhosa. Que você... Não, mas ela tava, né? Como ela pediu demissão... aí- Ela achou que o tio ia apoiar, né? Não, então, porque ele sempre apoiou, né? Ele faz o papel de pai dela. E aí ele, não... Imagina, vai deixar a menina sofrendo? Quer pedir demissão? Vamos lá, querida. Chegou em grande estilo lá, pediu demissão. Foi uma loucura, entendeu? Quando ele entrou no carro que ela sentou, ele pediu demissão? Pediu. Ótimo. Banho de água gelada. Não conte comigo pra nada. Você não vai ter
uma blusinha pra você passar o Natal. E o legal é que vocês sustentaram junto, porque você também não deu, né? Eu lembro que você não deu. Não dei. Eu lembro que ela pedia pro Fernando, que era o seu namorado, né? E você falou, não é pra dar nada. Ela tava pedindo pro Fernando. Proibido. Eu falei pro Fernando, você tá proibido de fazer Pix pra Isabela. Porque senão não aprende. Não aprende. Eu vejo que é uma geração... E mesmo assim... de certa forma, eles têm... Por mais que a gente não seja rico, mas eles têm privilégios que a gente não teve. Verdade. Na nossa época, se a gente for parar pra pensar... Não as condições tinha eram cartão diferentes de também. crédito. O crédito, o acesso a crédito no geral... Era o crédito da loja, não né? era facilitado como é hoje em as dia. opções que né? tem. As opções, inclusive quando a gente fala de marca, determinadas marcas de roupa, né? Hoje em dia, tem 1 milhão de marcas de calça Verdade. jeans. Na nossa época, todo mundo queria a marca Era a seletivo. calça X, porque era aquela marca que tinha. Então, assim, era tudo muito, muito fechado, né? Então, hoje, acaba que eles têm acesso a muita coisa. Pro bem e pro mal, né? Porque eu vejo que... claro que ela tem essa veia empreendedora, mas ela tem uma tendência... a achar que as coisas são fáceis. Mas ela tem um Pelas ponto coisas que positivo, ela vê na que ela já tá na internet. frente, né? Sim. Né? Sim. Ela já está na frente. Se ela for entrar para o mercado de trabalho, como ela já teve a oportunidade de entrar, ela está com um ponto a mais na frente Sim, do porque que outras pessoas. Ela é uma menina de 17 anos com Exatamente. 3 anos de experiência em trabalho. Então, assim, tudo é válido. Sim. Então, ela já tem um ponto positivo ali na frente, um diferencial, que às vezes outras meninas já não vai ter. Né? Que não teve a oportunidade que ela teve. E aproveitar esse caminho, essa oportunidade que ela teve. Precisa saber aproveitar. Porque eu vejo que hoje todo mundo quer empreender em alguma coisa. Quer Não fazer sabe alguma como. coisa. Mas você tem perfil para empreender? Você vai sustentar, né? Você Verdade. vai... Não é nem agouro, nada. Quando a gente fala, você vai conseguir, quer dizer que a pessoa não é capaz. Mas teve gente que nasceu para empreender e teve gente que nasceu para trabalhar para os outros. Verdade. E tá tudo bem. E tem gente E que tá tudo trabalha bem. para os outros e ganha super bem. E é sobre isso. Às acho que vezes de eu momento sinto saudade da última empresa que eu trabalhei. Eu vou dizer pra você que eu trabalhei em empresas boas também. Eu trabalhei em empresas boas, mas assim, o empreender tem seu lado bom também. Igual, por exemplo, não tenho férias. Mas quando o quadro tá completinho, você consegue fazer uma viagem, A gente você consegue tira 5 planejar. dias e vai para Porto de Galinhas. Exatamente. Na verdade, E foi maravilhosa se aquela viagem, nunca vou algumas esquecer. coisas que você não consegue de outra maneira. Ser empreendedor... Tem suas mordomias isso. também. A gente fez uma viagem e teve um momento que a gente estava sentada na praia, vendo o pôr do sol belíssimo, as 3 sentadas numa canga. Eu, ela e a Karina. E eu respondendo coisa do trabalho, ela falando com as funcionárias dela. Isso mesmo. A Karina fazendo cotação para cliente. Verdade. E aí ela falava assim, amiga, você tá ocupado o celular? Eu não, ela, calcula aí pra mim, quanto que é tanto, vezes tanto. É verdade. Sentada ali na beira da praia. A gente tava de férias. Maravilhoso. Olha Tava que de ótimo férias. escritório. Foram né? 5 dias Pois é. incríveis que a gente Incríveis. passou. Foi maravilhoso. Mas as 3 ali, Desafiador. ó, trabalhando. É que, na verdade, quando você empreende, você nunca para de trabalhar. Nunca para, verdade. Você nunca para. Você já Porque acorda trabalhando, você vai dormir porque, trabalhando. assim, mesmo E que você pensando, esteja né? isso, mesmo que você esteja viajando, você sempre vai mandar uma mensagem, ó, bom dia, como que tá tudo aí? Não esquece Exatamente que hoje é dia disso, disso. Sim, por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente, né? Da nossa cabeça, fazer uma terapia, Saúde mental, né? fazer uma atividade física, fazer alguma coisa que você gosta, tentar descansar quando der. Se der no final de semana, show. Se não der, em algum dia Pra da você semana. conseguir, Pra você recarregar a essas energia energias. e ir, né? E eu acho que a gente que é mulher e empreende tem uma carga muito maior, porque a gente ainda faz Sim. muita coisa além de empreender. Exatamente. Porque Pra assim, quem ó, é eu dona de vejo casa, assim, mãe de por família, mais que o né? marido ajude e faça alguma coisa, ele tá cansado, ele chega, ele vai deitar no sofá, ele vai mexer no telefone. A mulher já vai chegar em casa, ela vai pensar se a criança tem o que comer, se a criança vai comer, se ela tomou banho. Se tem roupa, e se ela o uniforme não tá tem pronto, tudo se isso, tem ela vai lição pra pensar. fazer. E se ela não tem o Verdade. filho, ela vai pensar: eu preciso dar uma organizadinha na minha casa, eu preciso deixar isso aqui ajeitado, eu vou dar uma adiantada nisso aqui da empresa. Mil
funções. É muito engraçado isso, É né? muito Como louco, a né? carga é muito diferente. Muito louco. É muita coisa. Por isso que a gente precisa procurar ter... Agora eu tirei a minha segunda-feira do meio-dia, que o Rafa sai até as 3 horas de pegar a menina, é minha pra fazer nada. Você tem 2 filhos? Tenho duas, Duas aham. Duas meninas. Hoje eu falei pra minha terapeuta, na segunda-feira, esse horário eu não faço nada. Não vou nem mexer no telefone, porque eu preciso de um tempo, porque eu tô ficando maluca dela. Foi Mas é igual a Agnes falou, repor as energias. Mas como é difícil a gente aceitar isso, você sabia? sim. Porque a gente se sente muito culpado. Eu lembro que... É porque tem hora que a gente quer abraçar tudo, Aham. né? E chega uma hora que a gente não aguenta. É porque eu pensava assim, gente, como que eu vou sentar, ver um filme, se eu tenho tal coisa pra fazer? Mesmo às Sim. vezes, a Vitória que tá maiorzinha, mãe, senta aqui comigo. Eu pensava assim, gente, eu falo pra ela, você acha que eu tenho tempo, querida? Aí eu pensei, eu tenho que ter tempo. Tem que ter Isso, tempo, né? Mas você tem que ter tempo. Porque, por exemplo, eu me sentia culpada por tirar um cochilo à tarde. Isso mesmo. Mas eu me isso é- sentia a pior pessoa do mundo quando eu pegava Você não se no sente sono. preguiçoso? Eu tenho a sensação de que eu sou preguiçosa. Mas isso é muito válido, gente. Ó, é que nem academia. Eu falei pra minha terapeuta, eu preciso começar a fazer academia. Daí eu falei, qual que é o horário? 6 horas eu não posso, porque 6h30 eu já tô tirando as meninas pra levar pra escola. Vou 7h30. Daí eu vou das 7h30, entre 8 e 9. Eu falo, gente, pra mim isso já é preguiçoso ir trabalhar 9 horas. Então, Mas ela... eu começo Eu a trabalhar um pouco eu mais sinto tarde. igual você tá falando. Isso! Porque, tipo assim, eu Porque também fico faço pensando, academia eu vou cedo. abrir lá, daí o cliente vai dizer, cara, como assim? Mas sabe o que é isso? É cultura organizacional. Porque a gente tá acostumada a trabalhar na empresa, com horário. Ela falou isso pra mim, ela falou, você Então precisa você desvincular, fica- desvincular pouco, algumas né? coisas. Mas a gente sempre se sente culpado. Então, assim, aí eu falei, então vamos começar por parte. Eu vou tirar um tempo pra minha mente. Eu assim, consigo trabalhar mais tarde, agora eu tô voltando mais tarde, agora eu não tenho mais o cochilo da tarde. Mas eu tava tirando esse cochilo da tarde. Mas Quando assim, você Mas começa é a uma trabalhar forma mais... de repor as energias Só que também. assim, você começa a trabalhar mais tarde pra sair. Mas, por exemplo, você acorda cedo, você vai pra academia. Aí eu tenho certeza que quando você chega, toma seu café, você Sim. já mexe no computador, você já vai fazer alguma coisa. Sim. É nisso que eu tô dizendo. A gente não para. Não A para gente o tá tempo todo momento... porque eu vejo por mim, eu tô tomando café da manhã, que eu gosto de tomar café sozinha. E o Então, celular eu tá do tô lado. muito... Isso, eu tô mexendo em alguma coisa, eu É tô desse vendo alguma jeito. coisa, ou eu tô pensando no que eu vou fazer pra coisa andar. Então, a gente não para. Não para. Não saí pra trabalhar, mas eu tô trabalhando. Eu acordo às 5h30. Eu sei, por isso que eu tô falando. Que Vou você tá pra falando pra mim, você academia. como- Quando eu volto da academia, eu já volto ajudando a minha mãe a organizar Exato, a casa. isso. A gente não Lavar para uma o roupa, tempo estender todo. uma roupa, fazer alguma coisa enquanto Isso é trabalhar. Tá imprimindo as etiquetas da Shopee. Isso. Não tá o teu Pra eu CNPJ. fazer os pacotes da loja. Antes de você ir trabalhar com o caminhão. Aí deixa, você tá trabalhando, aí amiga. deixa separado o que é entrega rápida, o que é pra levar na agência. Eu já levo comigo. Mas é isso que ela tá falando, a gente não para, né? Isso. Não vai. Aí eu falei, eu preciso de um tempo pra mim parar. Porque, por exemplo, final de semana não mexe muito no telefone, mas eu tô sempre em função de alguma coisa. Porque eu tenho uma casa, eu tenho criança. Gente, eu não tenho paro. como. Eu passo... O meu celular é o dia inteiro, porque eu uso as redes É teu sociais pra trabalho. trabalhar. Mas assim, você vai pra academia. Sim. Então já Já é um momento. uma coisa isso, que pra aquilo mim ali é é maravilhoso. As E pessoas ela ficam consegue todos os chocadas. dias lindamente. Exatamente. As pessoas ficam glória a Tudo Deus. tem prazer, né? Que eu Glória vou a Deus. todo dia, as pessoas ficam chocadas. Como você E consegue? outra Gente, coisa, eu gosto. quando você faz academia de manhã, você tem mais disposição. Eu Você já tem mais fiz e eu gás gostava de fazer pra esse você horário, 5 e pouco conseguir da manhã. levar o dia todo. Sim. Isso. De manhã é melhor. Eu lembro uma época que eu tava trabalhando direto porque a grade de funcionários não estava completa. Então, eu abria a farmácia, fechava a farmácia. Meu Deus, eu só queria saber de dormir. Batia aquele cansaço, eu não tinha disposição, eu queria saber de E dormir, você dormir, consegue dormir. dormir muito cansada? Porque quanto mais cansada tá, eu brinco que eu sou agora e nem recém-nascido. Quanto mais Eu cansada, tinha menos eu preguiça durmo. de acordar. O sono, tipo assim, não era preguiça. O sono, eu tava tão cansada. cansaço, Era né? cansaço. Tão cansada que dava a hora assim, meu Deus, já deu a hora. Eu tenho que ir. Então, assim, Então você por causa tava do dormindo, cansaço. trabalhando, dormindo, trabalhando, dormindo, Eu falei, trabalhando. não, tenho que parar. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar da minha saúde mental. E a hora que você dedica ali, nem que seja um sono ali de meia hora, 20 minutos, você está repondo suas energias, fazer uma atividade física, que seja, ler um livro, não sei. Mas você tem que dar
um pezinho, dar um passo para trás, respirar, para você conseguir levar. Porque, entre aspas, tudo vem para cima de você. Qualquer decisão que for tomar, qualquer coisinha que for resolver na empresa, geralmente tem que ter o aval, vai tirar uma dúvida, sempre. Então, assim, sempre sua mente vai estar ali ocupada com alguma coisa. E a gente precisa ter essa saúde mental, repor as energias, pra gente conseguir alavancar o dia, né? Você viajou de final de ano, você estava imprimindo nota da Shopee Etiqueta. Eu lembro de você postando... Pra Morro agora? Não. Não, agora, final de ano, que ela tirou... Mairink. Eu levei 2 caixas de... Eu pausei todos os produtos que a gente vende, exceto um. Eu levei 2 caixas desse produto, levei a minha etiqueta. Ela mandava de lá o produto. A gente ia postar em São Roque. E eu vendi pra caramba, graças a Deus. Parabéns. Pagou Bendito as contas. CNPJ. Continue assim. Mas é assim, como a gente não para. Ia pra São Roque, ia pra academia, já passava, deixava lá. E olha a tua jogada de pensar em pegar voltava, um produto tomava chefe. uma champa. Verdade. Tomava uma champa lá na beira da piscina. Aquela piscina com lá, vista panorâmica lá, borda infinita. E o CNPJ. E Agnes, sei lá. Mas, gente, é isso. É uma loucura, é isso mesmo. E Às vezes a gente precisa fazer coisas que... Sim. E a gente precisa, porque assim, gente, Você a gente é pequeno. Louca? Mas pagou as contas. Né? Mas é que a gente tem uma empresa menor, é a gente que faz praticamente É a gente que faz tudo, e a gente né? precisa Verdade. que isso ande, porque uma semana parada é uma semana que quebrou você um bom tempo. Verdade. CEO, comercial, compras, Tudo. contas a pagar, contas a receber, Tudo. atendente, responda o chat, empacotadora... E ainda o office boy que sai pra distribuir. Exatamente. E esse sorriso lindo, né? Todos os dias. E mesmo assim, Verdade. gente, se tá cansada, tá sorrindo. Se tá doente, tá sorrindo, né? Vocês que são mais próximas de mim sabem que eu passei um verdadeiro inferno no último ano, que acabou agora nessa última terça-feira. E mesmo assim, em nenhum momento eu esmoreci, eu desisti. Eu falei, vamos embora, gente. Que sirva de aprendizado. Tudo é aprendizado na vida da gente. E vida que segue. é sobre isso. Exatamente. Muito bem, parabéns. Graças a Deus passou. Graças a Deus, mas tudo passa, né? Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. Mas você ia falar alguma coisa que eu ia perguntar se você tem vontade de expandir. De montar uma outra... Abrir filial. Isso. Está nos meus planos. Mas a hora que Deus falar assim, é agora. Sim. Mas assim... Mas o que mais... Já falei sobre isso, mas o que mais me desmotiva é mão de obra. Eu ia te perguntar, o que te faz segurar? Isso, o que faz eu acho que segurar eu acho que todo mundo hoje que faz crescer e desistir não mão é de o obra. fato, não é nem o fato de montar. Entendeu? Eu é uma pessoa para gerir ali. E pessoas de confiança, Sim. pessoas comprometidas, né? Que tá difícil. Não que não tenha, mas está difícil. E não é só, eu estou conversando com vocês, não é só na minha realidade. Tá geral. Tem hora que eu ligo para algumas colegas minhas que também têm farmácias e tá do mesmo jeito. E pessoas de outros segmentos. Uma vez eu vi uma reportagem de um rapaz que tinha aberto uma loja de móveis e não estava achando pessoas para ficar, só para ficar lá e vender. Então, assim, essa geração de agora, não sei, não tem Não vou perspectiva. falar nem daqui de São Paulo, eu vou falar da minha cidade onde eu moro. Lá tem 2 indústrias muito grandes, tanto uma farmacêutica quanto área de alimento. Gente, é milhões de vagas todos os dias anunciando. Não tem gente para trabalhar, porque as pessoas não querem trabalhar. Eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora. É aquilo que a gente estava falando... Que, claro, que a culpa não é do pequeno empresário. Né? Eu acho que o pequeno empresário é a pessoa que é mais atingida e massacrada por tudo. Né? Porque a mão de obra, ela é muito barata. Né? Principalmente a mão de obra que não tem especialização. Né? Por exemplo, a gente estava conversando, a pessoa vai para fora do país para trabalhar de faxineiro, para fazer esses serviços que são básicos... Só que a pessoa acaba ganhando mais. Lá é super valorizado, né?
Porque não tem mão de obra. E aqui tem mão de obra sobrando. Talvez seja a questão do salário. É porque, assim, eu tenho uma cultura diferente, né? Eu aprendi que, cara, mesmo se isso for pouco, é isso que eu vou aceitar, vou fazer e vou tentar ir por onde. Porque foi assim que eu fiz na minha vida profissional, em todos os lugares que eu passei. Verdade. Eu comecei ali, pouquinho, tal, fui mostrando o que eu era capaz de fazer, foram me dando um pouquinho mais de confiança, e conseguia uma promoção ali, um aumento de salário ali. Mas né? você não desistia. Eu falei, agora eu vou defender aqui o outro lado. Vamos lá. Chama o juiz aí. Porque o que acontece? Bate Na martelo. verdade, as pessoas elas não querem viver o processo dentro de uma empresa. Eu vou falar isso até em relação à indústria. Vim ali da área que eu venho, que é a área de alimento. Gente, você não vai entrar ganhando o que o Joãozinho, que tá 5 anos ganhando. Não. Você vai ter que viver. E as pessoas não querem entrar com um salário menor e viver aquele processo. Paga-se o salário pico baixo para quem começa, paga. Mas as indústrias pagam muito bem, o Agnes, depois de um tempo. Os benefícios que vêm... empresa grande, sim. A valorização. Entende? É. E eu vou dizer que não é nem só Empresa assim. grande, sim. Isso. Então, assim, é porque não querem mesmo. As pessoas não querem viver esse processo. Também tem essas questões. É uma questão... Elas não querem trabalhar, elas não querem trabalhar no sábado, não querem trabalhar no domingo. Eu trabalhei de frentista, de posto de Você combustível. falou de final de semana, é verdade. É verdade. O final de semana ninguém quer. Ó, eu trabalhei de frentista de posto de combustível de rodovia. Eu entrava às 5 da manhã, no sul. Vocês têm noção daquilo lá no inverno? Nossa, um frio. E isso, que o vento te corta assim. Que é e tudo eu ia aberto ainda, né? lindamente feliz trabalhar. Claro. tava Até eu ser pagando as promovido e ser caixa e entrar. E pagava bem, porque e esse horário era o melhor, porque você ainda ganhava adicional noturno. Verdade. contas. Ah, sim. Porque 5 da você manhã, pegava um sim. pedaço. E as pessoas não querem. Vai colocar hoje uma pessoa trabalhar, uma Não mulher quer. trabalhar. O que eu devia ter, o que? Os meus 18 anos? Não vai. Não vai. É muito maçante. Eu trabalhei muitos anos em escala 6x1. Eu praticamente não vi os meus filhos crescendo. E aqui ainda Porque- tem a escala 6x1. Fora do Brasil não tem. Não tem, né? Você trabalha de segunda a segunda, E né? outra coisa, feriado. Quando eu era CLT, amiga. eles pagavam feriado. Eu queria trabalhar para receber. É, feriado, domingo... Eu sempre queria sim. trabalhar. Amiga, tudo bem, lá fora não tem escala 6x1, a pessoa trabalha todo dia, mas assim, a pessoa escolhe a escala que ela vai trabalhar, ganha mais, ganha menos, enfim. Isso. Cada país com a sua realidade. Mas aqui Mas você também eu ganha pra sou uma trabalhar. pessoa que, por mais que eu seja empreendedora, por mais que eu tenha tido empresa, por mais que eu tenha tido dificuldade com mão de obra, 6x1 não é vida. Eu trabalhei Não. a minha vida inteira 6x1. Eu perdi o crescimento dos meus filhos. Mas eu acho A que hoje é muita Isabela pouca empresa, né? que ia trabalha pra 6x1. igreja todo final de semana. Pra mim, aquilo era muito importante. Sim. A Isabela fez a catequese dela, eu não acompanhei. Ela foi pra ser coroinha, eu não acompanhei. Quem ia era minha mãe, porque eu tava trabalhando. Uhum. Quando eu consegui, depois de, sei lá, quase 4 anos na empresa, eu consegui um cargo melhor, só que eu já tava com aquilo na minha cabeça, porque a minha folga era toda quarta-feira e um domingo no mês. Não vou ser ingrata. Gente, paguei minhas contas, vivi, cresci, pra mim tá ótimo. Só que assim, não é legal, não é show. Não vou olhar pra trás e falar assim, nossa, eu amava trabalhar 6x1. Porque eu não gostava. Mas eu sabia que eu tinha que ir. Então, assim, chegou um momento que na própria empresa que eu trabalhava, a gente conseguiu fazer de uma maneira que... folga 2 dias seguidos, pra não ficar aquilo assim, sabe? Vamos dar o sábado pra fulano, não vai Revezava, ter né? evento grande, vamos fazer isso. Pra quê? Pra, por exemplo, pro menino poder viajar, pro outro poder pegar a mulher e fazer alguma coisa. Até eu mesma, pra eu poder passar 2 dias com a minha mãe, com meus filhos, com meu irmão. Que na época meu irmão era solteiro, não era casado, então a gente morava junto. Então, assim, é importante também a empresa... Claro que empresa grande não tá nem Não aí. vai fazer isso. Essa discussão da escala 6x1, a empresa grande, para ela, tanto faz como tanto fez. E te digo mais. Se tirar a escala 6x1, a empresa grande não vai ser afetada. Quem vai ser afetado São as independentes. é o isso que eu ia pequeno dizer, porque empresário. Porque Mas hoje você as empresas que precisa- trabalham mais 6x1 são as empresas pequenas, as empresas grandes não trabalham. Então, se você Quando eu tiver... trabalhava, quando eu saí, era 5x1.
Então, Empresa grande não trabalha se 6 por 1. você tiver como, você consegue ajustar. Claro que você precisa inovar, né? Você precisa ver outras Na verdade, é possibilidades. organizar. Até entre as pessoas Mas difícil assim, demais. escala 6 por 1, meu Deus do céu. Não é vida. Você me perguntou de ampliar, né? E ela colocou um ponto aí. Sou solteira. Não tenho família, tenho um filho. Então, é uma área que te compromete muito, Sim. entendeu? Então, assim, se eu falar, não, vou ficar o dia todo no meu trabalho, eu fico. Mas quando você tem ali, você é casado, tem seu esposo, tem seus filhos, tem sua família, aí você se pergunta, né? Será que Vale a pena? vale a pena? Entendeu? Sim. Então, hoje, o que eu tento fazer, o que eu busco? Eu tento crescer o máximo que eu puder agora. Não sei como é que vai ser depois, né? Pra se um dia acontecer, eu ter minha família e tudo, eu conseguir... Desacelerar. Exatamente. Porque... isso é importante. Porque uma coisa é você ser solteira. Né? Você não tem aquele outra responsabilidade, igual ela falou, chegar em casa, arrumar a casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de roupa. Eu chego em casa, tomo meu banho, minha comidinha tá feita, minha roupinha tá lavada, minha mãe faz as coisas, então tá tudo ok. Mas e o outro lado, né? Então a gente tem que pensar nisso também. Porque a vida também não é só trabalho, né? Tem as fases. E nem pode ser, né? E nem pode ser. Igual a gente falou, a gente tem que respirar um pouquinho, repor as energias para as coisas começarem a caminhar. Então, tem esse outro ponto também. Além da questão de mão de obra, tem essa parte de família, né? Que hoje eu tô solteira. Mas e depois? Eu não... Quando eu já tive as meninas, eu já consegui meio que conciliar tudo, escolher aonde ia, o que fazer, então a forma que ia. Talvez a forma de ver por não ter tido o mesmo sentimento. Sim. Pode ser isso. Porque assim, sempre trabalhei muito e tava tudo bem, sempre foi muito tranquilo, sempre ganhei, sempre gostei de dinheiro, gosto muito, não sei guardar, mas gosto dele bastante. Mas é aquele negócio. E agora, pensando no que você falou, às vezes é a forma de você ver pela forma que você viveu. Isso. Porque eu, a partir do momento que eu tive as meninas, eu sempre tive a opção de escolha. Você quer ir? Você quer ficar? Sim. Você quer fazer? Eu não vou trabalhar amanhã. Não vou trabalhar amanhã, porque eu... você já teve a escolha, né? Ela já talvez não, seja isso. Mas eu vou não te falar que eu era organizada financeiramente igual você tá se organizando para isso, amiga. Mas não eu vou era. te falar uma coisa. Eu trabalhava 6 por 1. Assim... Eu trabalhava muito. Eu não vou usar a palavra pausa, vidão, porque eu recebia salário, mas eu trabalhava muito. E eles sabem que eu trabalhava muito. Mas eu amava o meu trabalho. Eu ia dizer, eu trabalhava muito também, mas eu amava o que eu fazia. E foi por isso que eu suportei tanto tempo. Porque a gente gosta. E fiquei triste quando a empresa fechou e me mandaram embora. A empresa que eu trabalhei por último, quando tive a Vitória, eu trabalhei nela há muitos anos. E assim, você trabalhava de segunda a segunda e o meu chefe... Ele ligava pra gente 3 dias antes das férias, a gente já voltava todo mundo a trabalhar. Você vai viajar, seu computador vai com você, você nem sai de férias, você fica de férias na sua casa. Não, meus chefes não eram Era assim, mais ou menos aquela... E vou dizer pra você, eu amava. Eu também, quando eu trabalhava no STLT... Mas daí entra muito aquela visão que a gente falou de geração de idade. O nosso chefe, ele era velho. Desculpa, seu chefe estava completamente errado. Claro que estava errado. Processinho Sim. Não, hoje em dia jamais processaria a empresa. Mas assim, e quando mudou o gerente, essas coisas começaram a mudar. Isso vem muito de uma gestão de chefe e de líder. Escravagista. Isso. Você levava a chibata de casa ou já tinha lá na empresa porque também? Era como... Não é e era tanto, bom. né? E assim, trabalhava. Eu lembro que a gente viajava, a gente passava a semana em hotel. Você passava trabalhando. Você fica fazendo o que sozinho, gente? Você vai trabalhar. Verdade. Você vai mexer nas suas planilhas, nos seus negócios. Com certeza, mas então... É trabalho. Mas a empresa mandava? Não. Mas a gente trabalhava. Porque a gente gostava. Eu gostava, gente. Desculpa, eu gostava.
tudo. Mas é Acho que tudo é aquilo. válido, Mas né? é aquilo, é Você fase. gostar, é fase. mas ninguém é obrigado a gostar do chefe ligar e falar assim, volta das férias Não, vai tinha trabalhar, gente entendeu? que não gostava. E assim, é claro que a gente não passava. A gente, como supervisor, vivenciava isso. Mas você não passa isso pra quem é para quem você gesta. Porque a pessoa já não vai levar igual você. Eu lembro que eu tinha um diretor Imagina. que a gente fazia desenvolvimento de... Nem gosto de usar essa palavra coach de gente, de Aham. coach. É que hoje é muito difícil você falar de desenvolvimento de coach. Porque hoje o coach mudou muito do que é o coach realmente, na verdade, Você né? fala em coach, eu já penso em picareta. Porque o coach é como você desenvolver, como você fazer. É outro. As pessoas Sim. perderam muito o significado disso. E a gente fazia, e eu lembro que um dia a gente teve um treinamento de gestores, ele estava nosso diretor, o gerente, nossos supervisores, ele vai lembrar disso. E eles colocaram um quadro. E daí naquele quadro tinha uma cesta de frutas. Daí eles olharam e falaram bem assim, gente, agora vocês desenham o que vocês estão vendo. Uma mesa com uma toalha, uma cesta de fruta, uma laranja, uma banana, uma... Eu sou objetiva, eu resolvo tudo rápido. Aí tinha gente que dizia, eu estou vendo uma família comendo. Eu pensava, uma Cacilda, como assim você tá vendo uma família? Não, a pessoa talvez que seja mais criativa, tô vendo uma família em volta. Mas daí, o que ele crianças- dizia? Sabe o que é isso? Colocar você, Alessandra, assistindo, falando e a outra pessoa? Você, eu posso chegar e dar uma chibatada que você vai funcionar. Tipo assim, vou te dar um esporro e tu vai continuar andando. Com essa pessoa eu já não posso falar, eu já tenho que dizer, meu Deus. São as cores. Isso mesmo. Aí quando você falou, eu lembrei na hora do cesto de As De cores. maneiras diferentes. Isso mesmo, porque vai de cada jeito. Então eu acho que é por isso que levava. Outro exemplar que ela falou, eu lembrei. Eu assisti um vídeo de um líder, né? Que ele pediu para 2 funcionários fazer a mesma coisa. Para ir no mercado, que seja, comprar uma fruta, que seja, né? Uhum. Pediu para os 2 a mesma coisa. Não pediu, assim, na mesma ordem. Chamou, fulano, vem cá. Ó, você vai no mercado, compra tal coisa para mim. Aí chamou... Aí, o que aconteceu? O primeiro chegou e falou, chefe, lá não tinha. Pronto. O segundo, chefe, lá não tinha, mas eu fui no outro mercado e eu vi que lá tinha, o preço era tanto, se você comprasse tanto, dava um desconto e tal. Então, ele foi além. Aí, a discussão é, por que você tá nesse cargo aqui, você não vai subir de nível, porque você não tem o olhar além. Ele já teve. Isso mesmo. Então, é o perfil de cada pessoa também, o olhar, Isso né? mesmo. O olhar além. Exatamente. E tudo de se olhar, é uma Tudo é de experiência. desenvolver Tudo é de gestão de desenvolver pessoas. gestão de pessoas. tá tudo envolvido. Tudo é desenvolvimento, mas é muito legal. Tá tudo dentro disso. É A vida gostoso. da gente é isso, em todos os sentidos, se a gente for parar pra pensar. Eu né? lembro que uma vez, meu marido trabalhava numa indústria na cidade onde eu morava. Ela E não daí... fala nomes, quando você vê, ela tá falando o nome das empresas. Não, eu porque já falei, agora não vou falar. ele trabalhou nas maiores indústrias do Brasil, o marido dela. Mas era uma indústria pequena. Aham. Pequena não, né? Nacional, que produz pro governo. Uhum. E eu lembro que ele falou bem assim, tem vaga de venda. Eu falei pra ele, eu vou trabalhar na sua empresa. Daí ele olhou pra mim e fez assim, vai trabalhar garota nem formada, você deve ter pensado. Sabe quando a pessoa faz aquela cara assim? Tá bom, então. Deboche. Eu fui lá, não tinha o 3º ano, passei na empresa e só não fui pra frente porque eu não quis. Porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu sabia o que eles queriam escutar. Você tinha o olhar, né? Não, e eu sabia. A gente sabe. É porque você já trabalhava com isso, Exatamente. Né? Eu falei pra ele, Rafa, eu vendo. É a minha área vender. E eu sei o que ela quer ver. Eu sei o que ela quer que eu fale. Eu sei o que eles querem que eu faça. Só vai mudar o produto. Exatamente. Exatamente, só muda o produto. Só muda o E produto. eu sei até me mexer como eles quiserem. Eu vou em qualquer entrevista de emprego, eu vou saber até o que a psicóloga quer que eu faça. Agora mudou, que já faz uns anos que eu tô fora do mercado. Sabe que o ano passado... Eu sei até como ela quer que eu se mexa. Aham. Porque eu fiz muito recrutamento com a psicóloga, então você Eu tenho sabe. uma amiga, Tá desenvolvido isso em você, né? Exatamente. a Nathalie. O ano passado ela falou assim pra mim... Quando eu encerrei a outra empresa e fechei a loja, fiquei com a loja só online... A de maquiagem. Eu fiquei com... E a gente fechou a empresa de prestação de serviço. Ficou um hiato, assim, sabe? E daí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Né? Fiquei em casa. Você fechou, mas não sabia o que tinha na mente, assim, do Porque eu depois. fechei porque eu não tava suportando mais. Uhum. Aquilo tava... Na verdade, você tava exausta, Eu tava né? exausta daquela empresa. Entendi. Aquela empresa tava me sugando, tava acabando com a minha energia, tava acabando com a minha vida. Fechei porque eu não aguentava mais.
E a loja, aproveitei, né, que a gente ia fechar a empresa, a loja era do lado, então a gente encerrou e migrou pro digital. E aí eu fiquei pensando, vou ficar só com a loja, vou aumentar os produtos que eu vendo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar pros outros. Aí CLT. começaram a me mandar, né, a Aline me mandou, amiga, vai lá tal lugar. E eu, não, vou em tal lugar. Vou então. E eu você viu quando eu mandei nada pra você, né? Porque, gente, não vai. Ela tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a passar em todas as entrevistas que eu ia e eu comecei a ter um problema. O que eu vou escolher? Porque aí eu olhava e isso é um problema. Eu olhava e aí eu conversava com meu irmão, porque a gente conversa muito, a gente é muito unido, a gente é muito junto. Eu falava pra ele, olha, pra ganhar tanto, mais tanto, não sei o quê, tanto ele... É bom, mas pensando bem, tem como você ganhar isso de casa. Pra que você vai trabalhar pros outros ganhando isso? Se você fosse uma pessoa que não vai trabalhar CLT, você não tem visão estratégica, você não tem perfil empreendedor, tal, você tá parado em casa e as contas estão pagas, sabe? Vê um outro. Se você arrumar um emprego pra você ganhar 20 mil reais por mês, aí você vai. E aí eu ia fazendo entrevista. Aí a minha amiga falou assim, amiga, você precisa parar de ir em processo seletivo por esporte. Porque você tá fazendo disso um hobby. Você passa nas entrevistas e você não Mas vamos combinar que enche o ego da gente, né? Aí, então, e dá um ódio em quem tá fazendo. Eu parei de ir, né? Porque... Para, amiga, porque quem tava lá deve ter um ódio escutando de você agora, deve pensar que Hora ódio. que olhar pra você vai falar assim. Porque você dispensou um monte de gente, você Por dizem conta você, de você. colocou uma empresa inteira em função daquilo. Não, eu não tô ela querendo me achar, mas eu eu sei. Algumas propostas boas de emprego. E assim, o que eu mais gosto Mas hoje... olha o quanto você... Por quanta coisa você passou, olha quanta coisa você fez pra você chegar nesse estágio. Eu sempre brinco, faculdade é muito importante, as pessoas precisam estudar. Porém, a experiência que a vida te traz, o teu conhecimento... Sim. Não tem. E eu me formei com 34 anos, né? E essa empresa, eu não tinha essa empresa, eu não tinha o terceiro ano terminado ainda. Eu não tinha feito o terceiro ano do colegial. E era uma das quesitos, regra básica pra empresa pegada. Eu lembro que eles foram falar com o Rafa, olha, a gente entrevistou outra pessoa, a gente gostou muito dela, a gente vai passar ela, porque daí ela vai... Eu falei, o que você vai fazer? Não vai dar certo. Aí eu pensei, quer saber, não vai dar certo. Ele namorou essa indústria inteira aí, não quero mais também. Não vou entrar nessa empresa que não vai funcionar. Foi desse jeito, eu não fui. E não foi. Bem, não fui, porque quando eu parei pra pensar que eu ia entrar numa empresa onde o Rafa trabalhava, a gente vinha de um relacionamento, de um casamento que a gente estava começando, com uma criança pequena, e que realmente ele já tinha ficado com muita gente. Muita gente não, mas assim, eles eram solteiros, é uma empresa de gente solteira. Eu pensei, Rafael passou o rodo na firma. Claro que na firma e na cidade. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Tá tudo resolvido. Mas eu ia fazer o quê lá? Me vou nada, me incomodar. Deixa eu ficar aqui onde eu tô mesmo. Ficar quietinha. Foi mais ou menos assim. Aí eu lembro disso. Eu até tinha esquecido. Eu falei, como é importante a gente conversar, porque como isso faz bem pra gente, né? É verdade, menina. Eu fui lá e eu passei. Sem ter o básico que a empresa queria. Mas é a experiência, né? A conversa tá maravilhosa, mas chegou a hora da Alessandra fazer a pergunta dela de RH. O Fernando falou que é pergunta de RH. Ele falou que é isso. É uma entrevista de emprego? Não, gente, mas é que eu tenho muita curiosidade em saber. Gente, aqui a gente fala de empreendedorismo. Isso mesmo. Tá tudo englobado. Aonde as pessoas querem estar, onde você pretende estar, onde você se vê daqui 5 anos. Meu Deus. Daqui 5 anos? 5 anos. Você acha muito tempo? Não. Porque passa tudo muito rápido. Porque se eu pensava em 10, porque eu pensava assim, gente, 5 anos tá aí. Exatamente. O que eu faço em 5 anos? Então, lembra que a primeira eu perguntei em 10, o 10 eu falei, tá bom, vamos pra 5. Vamos pra 5, né? 10 já dá 5 tá mais perto. Isso. Bom, quem sabe, né? Uma outra unidade. É uma opção. Quem sabe construir uma família, né? Ai, não sei. É outra opção. É outra opção. Acho que no caminho que eu estou indo, acho que basicamente o que eu projeto, pelo menos uma maior estabilidade também, que é o que eu procuro, é o que eu busco, eu ficar mais estável. Porque quando eu falo de família também, eu brinco um pouco mais assim,
a realidade que eu moro hoje não tem muita estrutura para você criar uma criança. Tipo assim, tem um colégio, a escola. Mas assim, para você, por exemplo, a criança desenvolver um curso de natação, um curso de inglês, um curso de informática, uma dança, algo para a criança desenvolver, né? Interagir com outras crianças. Não tem. Então, eu, na minha intenção, eu quero ter uma condição financeira acessível, que eu consiga, além dele ter o estudo, eu consigo proporcionar isso para o meu filho, né? Ter uma educação, um filho, igual o dilema do celular. Hoje é muito difícil, porque as crianças em si, não se interagem para brincar entre elas. Elas muito ficam no difícil. celular. É o tempo todo no celular. E é um desafio, acho que geral. Tanto para professor como para pais, é muito desafiador isso, porque como é que você vai conseguir fazer seu filho interagir com outra criança para brincar, sendo que a outra criança não é a realidade dela é o celular. Exato. Ou videogame, que seja. Então, assim, o que eu puder vai para a escola e conseguir proporcionar um outro tipo de atividade. Por isso que eu penso em ter uma condição melhor, pensando mais nisso também, né? Porque hoje em dia tá muito difícil, tá muito complicado. E eu acho que é mais ou menos esse caminho. Vai tá. Porque eu já tô quase aí com 36. Então, a minha jornada que a gente fala, vou trabalhar, vou estudar, a minha estrutura financeira ali, a estabilidade, tá caminhada, né? Porque tem pessoas que, primeiro, casam, tem sua família e depois vai cuidar do profissional. Tem gente que às vezes tem um profissional e depois tem família, ou acontece tudo junto, né? Isso vai da realidade de cada um, da vivência de cada um, do que cada um tem que passar. Muita coisa acontece. Muita coisa acontece e são aprendizados. Tanto as pessoas que passam na nossa vida, tudo que acontece é um aprendizado. A gente tentar olhar o lado bom, a coisa leve das coisas, né? Então, no caminho que eu já tô, eu espero, né? Proporcionar essas coisinhas aí que eu falei. E é isso. Já tá aí. O mais importante é que, assim, você é muito segura de si. Sim, eu sei bem o que eu quero, né? E você tem autoestima e você se basta. Verdade. O resto, o que vier pra somar... Exatamente. É show, né? Tudo é válido, exatamente. Então... A gente tem que ter essa mentalidade, né? Por mais que a gente é empreendedor, mas tem o outro lado, o lado pessoal, né? Sim. Como é que a gente lida com o outro lado. Então, igual vou puxando um pouco o leque de relacionamento, né? Então, quando você tá com autoestima boa, quando você se ama, seu amor próprio, né? Você consegue se permitir a ser feliz, sem querer que o outro, tipo assim, dar a responsabilidade para o outro. Não, a responsabilidade tem que ser nossa. A gente tem que se amar, se gostar, se valorizar, para quando chegar alguém que nos complete, né? Sim. Então, a nossa solitude, que é um pouco difícil da gente aderir isso. Acho que com o tempo que tudo isso vai proporcionando, vai acontecendo, a gente vai amadurecendo. Sim. E a gente entender que todas as pessoas que passam na nossa vida, ou uns para nos amar, outro para nos ensinar. É sobre isso. É sobre isso. Muito bem, vai estar muito bem. É isso. Algumas pessoas vêm para amar e outras vêm para ensinar. E tá tudo bem. E com isso, a gente amadurece. Exatamente. E a gente vai encerrar o nosso papo por hoje, né? A Mara veio lá da Bahia, vai passar uns dias aqui. Você veio para um congresso, né? Eu vim para um evento de uma distribuidora que vai ser sábado e domingo, 22 e 23. E hoje veio aqui, amanhã e domingo tá, e já volta para Bahia. E já volto na segunda. Mas depois volta pra gente viajar. Vê, né? Vamos planejar, né? Vamos planejar, volta Ela já tá com a mala pronta, já o planejamento vem depois agora. A grade de funcionários estando completinha.
Você vem, a gente grava mais um episódio e depois a gente vai viajar. Verdade. O próximo vai vir com a Karina. Vai estar completo. A Karina precisa vir. Aqui vai estar completo, né? Todo episódio a gente fala Não, dela. o seu quadro vai estar completo de funcionários. Então, Mari, Marinha, muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz que eu você que agradeço. esteja Que aqui papo com a gostoso, gente. né? Foi bem gostoso, gente. Foi bem natural, espontâneo. Agradeço mesmo por ter me chamado. E ela tava Gostei nervosa, muito. achou que não fosse dar Tava um conta. pouquinho. Mas foi natural, foi gostoso. É conversar, na verdade. É muito bom conversar. Experiências, Isso. entendeu? E a Trocar nossa intenção experiências. é essa, né? Que essa nossa troca de experiências seja boa para inspirar a pessoa Outras que tá pessoas. assistindo. Que vale a gente. pena, na verdade. Não é fácil, não é da noite pro dia, mas vale a pena. É gostoso, Exatamente. funciona. E são pessoas que passam por isso tudo sempre mostrando que funciona. Funciona. Que vai dar Exatamente. certo. Exatamente. E você que tá aí assistindo a gente, eu espero que você tenha se inspirado com a história da Mara. Espero que você esteja se planejando, se você quer empreender, se você já está empreendendo. Se planeje financeiramente, guarde seu dinheirinho, se inspira na Mara, porque a Mara sabe o que ela fala. A gente vai colocar aqui as redes sociais da Mara para vocês seguirem ela. Obrigada. Sigam a gente nas nossas redes também. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho e tenho certeza que já deixou o like no começo do vídeo, não vai tirar o like agora. Então é isso. Até semana que vem. Um beijo. Beijos. E fiquem com Deus.